boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de janeiro. STF e Exército assinam um acordo de cooperação para implantação de planos de sustentabilidade ambiental na Suprema Corte. E você acompanha também nesta edição. Justiça condena a mineradora Braskem a indenizar mais de 3 mil famílias afetadas pela mineração em Maceió. Por determinação da Justiça, Polícia Federal faz operação contra fraudes em benefícios do INSS. E Judiciário de Alagoas ganha reforço para atuar nas comarcas do estado. Supremo Tribunal Federal e Exército Brasileiro assinam um acordo de cooperação para implantação de planos de sustentabilidade ambiental no tribunal. A assinatura foi hoje à tarde no gabinete da presidência. Marta Ferreira tem mais detalhes. A parceria não vai gerar nenhum custo ao STF e inclui a elaboração de projeto para a implantação de uma usina de energia fotovoltaica no tribunal, com a consultoria do Exército, que mantém usinas desse tipo em todo o país. Por outro lado, o Supremo contribuirá com a expertise adquirida na área de sustentabilidade por meio da capacitação de pessoal quanto à legislação ambiental e às normas relacionadas à sustentabilidade. O acordo de cooperação foi assinado hoje à tarde pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Nós temos tido essa preocupação em várias unidades militares, em algumas delas isso é mandatório, porque tem organizações militares que estão inseridas no ambiente amazônico dentro da selva, onde, se a gente não tiver uma solução definitiva, a gente fica dependendo da força dos geradores. Ainda temos locais onde a gente não tem energia elétrica 24 horas por dia. Nosso quartel-general já está praticamente com um bom percentual de energia fotovoltaica e isso mostra uma preocupação que é sinérgica de todas as instituições de contribuir com esse tema. A expectativa é de que o aproveitamento solar possa cobrir uma porcentagem relevante da energia consumida na Corte. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a medida vai contribuir no enfrentamento ao aquecimento global. A questão ambiental, a questão da mudança climática, do aquecimento global, das emissões de carbono, essas são as grandes questões definidoras do nosso tempo. Toda a humanidade, todos os países hoje estão preocupados em como enfrentar a mudança climática, impedir o aumento da temperatura da Terra. E nós aqui no Supremo também estamos compartilhando dessa preocupação e pensando ideias e projetos para a mitigação climática de uma maneira geral. Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta terça-feira um terceiro investigado na ação que havia apreendido 47 quilos de ouro em Manaus em dezembro do ano passado. As informações com o repórter Pablo Lemos. A operação deflagrada hoje teve a participação do Núcleo Especial de Polícia Marítima, unidade especializada da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão em Manaus. Por determinação da Justiça, houve bloqueio de bens e valores dos investigados e o sequestro de bens móveis e imóveis. As investigações tiveram início em dezembro de 2023. Na época, 2 homens foram presos em flagrante em Manaus, enquanto transportavam cerca de 47 quilos de ouro em barra, que estavam dentro de 2 malas de viagem. De acordo com a PF, durante o transporte, o veículo com ouro foi abordado por outro grupo armado que tentou roubar a carga, avaliada em aproximadamente 14 milhões e 100 mil reais. Foi quando a polícia militar chegou e eles fugiram. As investigações duraram todo o mês de dezembro do ano passado. O objetivo da operação é reprimir crimes de usurpação de patrimônio da União, organização criminosa e falsidade ideológica. As penas dos envolvidos podem chegar a 13 anos de prisão. O repórter Pablo Lemos acompanhou também outra operação da Polícia Federal, dessa vez contra fraudes em benefícios do INSS. Os prejuízos são avaliados em 13 milhões de reais.
Nesta operação, a Polícia Federal investiga fraudes no recebimento do benefício de prestação continuada ao idoso, que garante um salário mínimo por mês à pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Os agentes da PF cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Distrito Federal, Piauí e Goiás. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava desde 2012. Foram identificados 268 CPFs falsos e a obtenção fraudulenta de 208 benefícios por meio desses documentos. Só no Distrito Federal, a Justiça decretou o cancelamento dos 151 benefícios que estavam ativos. Foi determinado o cancelamento dos documentos falsos, a suspensão imediata dos benefícios obtidos, bloqueio de contas bancárias, restrição em veículos e imóveis, além de eventuais empresas cadastradas. Após denúncia do Ministério Público, a Justiça Federal tornou réu o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini. De acordo com a denúncia, em maio de 2022, o delegado iniciou uma investigação sem justa causa e sem autorização judicial e determinou medida de busca e apreensão contra o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bruno Calandrini é acusado de abuso de autoridade. O Ministério Público cita ainda que o delegado agiu por interesse pessoal ao ouvir ilegalmente um depoimento do então ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que a Enel, empresa de energia de São Paulo, seja condenada a indenizar cliente pelo vazamento de dados. Viviane Novaes. O Ministério Público Federal fez o pedido à Justiça para que a concessionária de energia Enel, em São Paulo, pague indenizações a mais de 4 milhões de clientes pelo vazamento de dados em novembro de 2020. De acordo com o MPF, desde o vazamento, a empresa não comprovou que adotou medidas para ajudar os consumidores lesados ou para reduzir os danos que a exposição pública e ilegal das informações provocou. O Ministério Público pede que a empresa indenize cada cliente em R$30 mil e que ela seja obrigada a desembolsar pelo menos R$500 milhões por danos morais coletivos. Também requereu que a empresa comunique imediatamente o vazamento a todos os clientes afetados e que coloque no site da companhia os detalhes sobre a exposição indevida das informações e os dados que compartilhou com terceiros. A seguir, Justiça condena a mineradora Braskem a indenizar mais de 3 mil famílias afetadas pela mineração em Maceió. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal esclarece que o detento que morreu na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, na semana passada, não era preso dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ao contrário do que afirmam postagens em redes sociais, o detento foi vítima de meningite e cumpria pena desde antes dos ataques de 8 de janeiro de 2023. O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias. Justiça Federal garante isenção da taxa de inscrição em concursos públicos a candidato que apresentar carteira de doador de medula óssea. Os detalhes com William Nascimento. A União e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos, o SEBRASP, recorreram da sentença da Seção Judiciária do Distrito Federal, que havia garantido a isenção da taxa de inscrição em concurso a um candidato cadastrado como doador de medula óssea. O pedido foi negado sob a alegação de que o edital só previa isenção aos candidatos que efetivamente doaram medula óssea, mas, ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado, Mark Brandão, verificou que o incentivo à doação de medula óssea funciona como uma política social na área da saúde, com o objetivo de incentivar as pessoas a se cadastrarem como possíveis doadores, e explicou que a doação de medula é complexa, visto que envolve procedimento em centro cirúrgico, além de internação. Segundo o relator, o candidato, ao apresentar sua carteira de doador, como inscrito no Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, tem direito à isenção da taxa de inscrição. O colegiado da 6ª turma acompanhou por unanimidade o voto do relator.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a norma coletiva que ampliou o tempo sem remuneração dos empregados da fábrica de alimentos BRF, em Goiás. O período de até 25 minutos era utilizado para a troca de uniforme, mas sem o pagamento de hora extra. Os ministros entenderam que o limite de 10 minutos não pode ser flexibilizado. A reportagem é de Daniel Vasques. Está no parágrafo 1º, artigo 58 da CLT. Não serão computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro do ponto, desde que não excedam 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários na entrada e na saída do trabalhador. Mas uma norma coletiva dos empregados da fábrica de alimentos BRF, localizada em Rio Verde, em Goiás, flexibilizou esse limite. A norma permitia que os trabalhadores ficassem mais de 5 minutos antes e depois da jornada de trabalho, todos os dias, para a troca de uniforme, sem o pagamento de hora extra. Um operador de produção, então, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e conseguiu reverter o acordo. E a empresa foi condenada em primeiro grau a pagar 25 minutos por dia de trabalho, referente a um período de 3 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, no entanto, reformou a sentença por entender que a norma coletiva prevalece sobre a lei. O relator do recurso do operador na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte Trabalhista de que as regras que estabelecem o limite legal de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho não podem ser suprimidas ou alteradas por normas coletivas. O ministro ressaltou a necessidade de se observar a jurisprudência consolidada do TST e do próprio STF no exame judicial dos limites da negociação coletiva e na definição dos direitos trabalhistas, considerados indisponíveis. Isso por pertencerem ao grupo de normas que estabelecem um patamar mínimo civilizatório dos trabalhadores. A circunstância do direito trabalhista ter caráter patrimonial é totalmente irrelevante para considerá-lo disponível, pois tal concepção alarga em demasia a tese inserida no tema 1046 e praticamente faz letra morta de todos os direitos inseridos no artigo 7º, incisos 1 a 34 da Constituição, já que todos eles podem ter expressão monetária. Basta não cumprir que pode ter indenização é dinheiro, obviamente. O relator apontou ainda que se tornaram inválidos os dispositivos de convenções ou acordos coletivos de trabalho que eliminem o direito trabalhista, como o elastecimento do limite de 5 minutos no início e no fim da jornada, fixados na lei, ou 10 minutos no total. O ministro ressaltou ainda que é inegável que, antes da reforma trabalhista, prevalece a natureza indisponível do direito, consagrada no artigo 58 da CLT. A decisão foi acompanhada de maneira unânime pelos demais ministros da terceira turma. Não cabe mais recurso. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta terça-feira o primeiro dia de audiências públicas sobre as resoluções das eleições municipais deste ano. O repórter Fábio Ruas acompanhou o evento e traz as informações. Neste primeiro dia de audiências, os participantes contribuíram de forma oral, apresentando sugestões sobre pesquisas eleitorais, sistemas eleitorais, auditoria e fiscalização dos sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. A relatora das resoluções e vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou as quase 1.000 sugestões que foram apresentadas para as minutas de resoluções, que são as regras que vão nortear as eleições municipais deste ano e ainda serão votadas pelo plenário do TSE. Foram apresentadas mais de 950 proposições para aperfeiçoamento, alteração, inclusão de matérias, exclusão de tópicos. O Tribunal Superior Eleitoral está ouvindo os cidadãos e as cidadãs, as entidades interessadas exatamente em realçar os pontos que lhes parecem mais razoáveis ou mais necessários para o aperfeiçoamento. A ministra Carmen Lúcia ainda explicou que a atuação do TSE ao votar as resoluções não interfere na função legislativa do Congresso Nacional. O que é matéria do Congresso Nacional, o que é matéria de inovação legislativa, cabe
ao parlamento brasileiro e não é objeto das nossas ocupações. Nós atuamos no sentido que no jargão jurídico se chama infralegal, abaixo da lei, segundo a lei e cumprindo o que o legislador estabeleceu para vigorar para essas eleições. O ministro Carlos Aires Brito, que foi presidente do TSE de 2008 a 2010, participou da mesa de abertura da audiência e falou da complexidade de gerir as eleições municipais em todo o Brasil. No Brasil, há pelo menos 3 coisas de que podemos todos nos orgulhar. O futebol, evidentemente, o Brasil é a única seleção do mundo pentacampeã. A bossa nova, que é um fenômeno de qualidade musical, e a urna eletrônica. Né? Ninguém processa eleições com tanta rapidez e segurança, fidedignidade, como o Brasil, graças à urna eletrônica. A Justiça condenou a mineradora Braskem a indenizar mais de 3 mil famílias afetadas pela mineração em Maceió, Alagoas. As informações com Cristina Marques. Na decisão da Terceira Vara Federal, o juiz André Granja determinou que a Braskem pague R$ 12.500 para cada proprietário de imóvel que fica no bairro Bebedouro, na região dos Flechais. A área é vizinha ao local atingido pela extração de salgema da Braskem. A indenização é maior, de R$ 15 mil, para quem exercia atividade comercial ou profissional dentro da residência. A decisão atende a uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública de Alagoas, que pediu a realocação e indenização para os moradores de Flechais. Mas o defensor público, Ricardo Antunes Melro, vai recorrer da decisão. Ele quer que a indenização seja individual e não por residência. O defensor vai pedir também o aumento do valor. Em nota, a Braskem disse que ainda não foi intimada sobre a decisão e que se manifestará nos autos do processo. No próximo bloco, o TST confirma a demissão por justa causa de bancário que acessou os dados da ex-mulher. Voltamos já. Por unanimidade, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de um funcionário do Banco do Brasil que acessou por 4 vezes os dados cadastrais e bancários da ex-esposa. Ela era funcionária do mesmo banco e foi demitida pela mesma razão. O acesso não autorizado foi durante uma disputa legal envolvendo um divórcio litigioso e a revisão de pensão alimentícia. Garantir cuidados médicos deve ser prioridade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça após suspender prisão por dívida alimentar de um homem com dependência química e distúrbios psiquiátricos. Catícia Neri. A urgência da internação médica baseou a decisão do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência do tribunal. Para o ministro, a prisão civil pode piorar a situação clínica do pai. Além disso, a prisão não resolveria o problema da dívida alimentar, já que o pai não está em condições de cuidar da própria vida, estando inclusive sob curatela. O homem foi preso por não pagar pensão alimentar. Mas um juiz de primeira instância mandou soltá-lo, com base na decisão de um outro juiz que determinou uma internação compulsória. Mas a prisão foi restabelecida em segunda instância. Aqui no STJ, o ministro Og Fernandes concedeu pedido de liminar em habeas corpus. Para o vice-presidente do tribunal, esse homem precisa ser tratado com urgência em uma clínica especializada. A prisão fica suspensa enquanto durar o tratamento. O Judiciário de Alagoas ganhou reforço ao empossar novos magistrados para atuar nas comarcas do estado. A reportagem de André Risco. A solenidade teve início com a entrada dos novos juízes substitutos. Em seguida, todos foram empossados pelo presidente Fernando Tourinho. Maiara Macedo foi a primeira a assinar o termo de posse. Escolhida para discursar em nome dos colegas, Maiara lembrou que já atuava como defensora pública, mas que a magistratura sempre foi o seu maior sonho. Eu tenho total consciência da responsabilidade que nós assumimos, eu e os 17 colegas que estamos tomando posse na data de hoje. Sabemos da responsabilidade e ficamos muito felizes de poder contribuir com a magistratura alagoana e com a sociedade alagoana. Prestigiaram a solenidade os desembargadores, juízes, o ministro Humberto Martins, além de familiares e amigos.
Para o ministro do STJ, a posse é a prova de que o Tribunal de Justiça busca cada vez mais se aproximar da sociedade. Eu fico feliz porque em 2002 eu também pertencia a esta casa como desembargador. E nós temos, com essas nomeações, uma justiça cada vez mais respeitada, uma justiça cada vez mais respondendo aos questionamentos da sociedade. Por isso que eu sempre destaco: magistratura respeitada, cidadania efetivada. O juiz e presidente da Associação dos Magistrados, Hélio Pinheiro Pinto, também afirmou que a chegada dos novos juízes vai garantir uma melhor prestação jurisdicional aos cidadãos alagoanos. Esses novos magistrados vêm somar forças, vêm juntar suas forças às nossas nessa busca, nessa missão nobre de distribuir justiça e de construir uma sociedade mais justa e igualitária. Satisfeito, o presidente Fernando Tourinho disse que os novos magistrados chegam para reforçar o judiciário alagoano. Esse é o propósito. Na verdade, são 17 jovens com muita disposição de trabalhar e de oferecer os seus serviços à sociedade alagoana. Eu acho que esse foi a tônica e a gente vai buscar isso, vamos tentar estar mais junto deles, verificar o que está sendo necessário para a gente possa melhorar esse serviço que estamos prestando. Após decisão da Justiça Federal, o prédio abandonado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no Rio de Janeiro, poderá ser destinado a programas de habitação de interesse social. Madeleine Machado. Em 2017, o INSS apresentou a ação de reintegração de posse com o objetivo de retirar os ocupantes e recuperar o uso do prédio, mas desistiu após a atuação do Ministério Público Federal para garantir o direito constitucional de moradia das famílias que vivem no edifício. Com a decisão, o direito das famílias foi garantido de forma definitiva e o imóvel poderá ser finalmente destinado à moradia no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A medida beneficia dezenas de famílias da ocupação Vitor Guianotti, que vivem no local há 8 anos em situação de vulnerabilidade e incerteza. Durante o processo judicial, o MPF comprovou que o edifício pertencente ao patrimônio da União não era utilizado pelo INSS e recomendou que fosse destinado a fins de habitação de interesse social, além de ser estruturado para o assentamento das famílias. A agência ANDI Comunicação e Direitos fez um levantamento sobre a cobertura que a mídia faz de ações policiais e de processos penais. Confira na reportagem de Guilherme Menezes. O alto grau de descumprimento de normas e leis foi registrado por um levantamento da agência ANDI Comunicação e Direitos. Durante 30 dias, a ANDI acompanhou 19 programas de TV e 9 de rádio exibidos em emissoras de 10 capitais brasileiras. Somados, os programas, todos de linha editorial policialesca, cometeram mais de 15 mil infrações a leis brasileiras. Desrespeitaram quase 2.000 normas autorregulatórias, como o Código de Ética de Jornalistas, e promoveram 4.500 violações de direitos. Entre os direitos mais atingidos estão a exposição indevida de pessoas, desrespeito à presunção de inocência, incitação à desobediência às leis e decisões judiciais, incitação ao crime e à violência, discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano ou degradante. O policial já começou a atirar. E a história mostra que as violações aos direitos de pessoas investigadas pela polícia chegam também a programas e publicações com perfil jornalístico, que não se dedicam a falar exclusivamente de crimes, como no caso da Escola Base de São Paulo na década de 1990. Os donos e funcionários foram injustamente acusados de abusos sexuais contra crianças, foram perseguidos e ameaçados, perderam tudo. A escola acabou depredada e nunca mais funcionou. Tudo isso foi resultado de uma histeria coletiva, alimentada por várias fontes. Primeiro, por um delegado vaidoso que não tinha prova alguma nas mãos, mas insistia no caso e aparecia na TV. Segundo, por emissoras de TV e de rádio, jornais e revistas, profissionais de imprensa.
foi um show de irresponsabilidade, de cobertura antiética sensacionalista. 10 veículos de comunicação e o governo de São Paulo foram processados por isso e condenados a indenizarem as pessoas falsamente acusadas. Os donos da escola morreram antes de receber tudo a que tinham direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.